Hoje nós vamos analisar um suposto testemunho de um suposto ex-garoto de programa que supostamente foi curado do vírus HIV através de uma suposta cura pela fé de uma suposta igreja evangélica. A gente tem que realmente se precaver, porque essa igreja evangélica, ela supostamente derruba perfis e processa pessoas. E eu não quero passar por isso, mas assim, tivemos até pronunciamentos, supostos pronunciamentos, né, dessa tal igreja evangélica. E não é a primeira vez que eu vejo isso, por isso que eu estou com muita raiva e resolvi reagir a isso, né? Inclusive, já teve até posts no Instagram, onde eles promoviam dizendo que tinham curado pessoas. E eu, como criador de conteúdo que vivo com HIV, recebi diversos relatos de pessoas que haviam abandonado seus tratamentos para ir para essa suposta cura pela fé e acabaram falecendo. E aí, as famílias dessas pessoas vieram trazer relatos não só para mim, como para outros criadores de conteúdos que vivem com HIV. Oi, eu sou Deixa sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu chutei aqui a câmera, ficou torto. E hoje nós vamos reagir a um suposta cura de um suposto ex-garoto de programa que agora ele é da igreja, né? Esse vídeo tá aqui no YouTube, tem um canal que eles fizeram, que supostamente deve ter feito só pra postar esse vídeo, pra promover desinformação, porque é isso que está sendo promovido. Não existe cura do vírus HIV ainda, só existe tratamento, inclusive tá ali atrás de mim, lá na minha prateleira. E com esse tratamento, você que vive com HIV se torna indetectável, não transmite o vírus HIV e leva uma vida saudável. Eu tive um amigo até que ele abandonou o tratamento dele tem mais ou menos 3 meses. Não sei o que fez ele abandonar o tratamento dele, mas ele acabou falecendo. E não só ele, como outras pessoas vieram me relatar, né, que perderam parentes porque abandonaram o tratamento para ir para suposta curas de igreja. Então, por favor, assista esse vídeo até o final e preste atenção em tudo que eu vou falar para você, tá? Vamos ver aqui esse vídeo que tá nesse canal aqui, que tem esse título aí ridículo, né? Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu me encontrava no homossexualismo. Com 12 anos de idade, eu me descobri homossexual. Com 13 anos de idade... É sempre essa narrativa, né? Dessas igrejas, supostamente, tratarem pessoas LGBTs como, assim, né? Como se fosse um pecado, como se fosse uma escolha, de opção sexual, enfim, né? Me livrei, me libertei, vamos lá. Eu já estava numa mudança de comportamento, de vestimentas. Já estava me comportando como um transexual, vestindo roupa de mulher. E ao decorrer do tempo foi fazendo uma transformação, tomando hormônios, seio foi crescendo, cabelo foi crescendo. E com isso tudo eu entrei numa religião chamada Umbanda. Da Umbanda passei para o Candomblé, do Candomblé passei para a Quimbanda, me tornando chefe de terreiro. Nossa, mas se torna muito mais ridículo ainda, porque supostamente tenta marginalizar outras religiões, como religiões de matriz africana, né? Enfim. E nesse caminhar eu conheci as drogas, conheci a bebida, conheci o cigarro, conheci o vício, né, a fundo. E com isso tudo eu me lancei de cabeça no mundo. Comecei a me prostituir, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, boates, morei em casa de cafetina. E ao morar na casa de uma cafetina, né, eu fui para a casa dessa cafetina, eu tinha 12 anos de idade. Eu falo cafetina, mas era um transexual também. Como eu não tinha conhecimento dessa vida, foi lá. Olha, é uma raiva que não tem como não militar nessas coisas, né? Porque assim, tem 1 minuto e 30 do vídeo e aí fala sobre uma pessoa LGBT que se descobriu uma mulher trans, que passou pela sua transição, acabou sendo expulsa de casa, que isso acaba acontecendo com muitas pessoas LGBTs, como aconteceu comigo também, apesar de eu ser um homem cis. Eu também fui expulso da minha casa por ser LGBT, e aí ela fala que logo depois teve que entrar na prostituição. Infelizmente acontece com muitas mulheres trans e travestis, e ainda mais quando elas são expulsas das suas casas, né? Eu, como homem cis gay que fui expulso de casa, eu basicamente tive que me prostituir também pra não morar na rua, né? Era uma prostituição que eu não recebia dinheiro, eu só trocava ali o meu corpo através de uma casa pra dormir, pra eu
procurava isso no Grindr. Então, assim, nós LGBTs, acabamos passando por toda essa situação por conta de um preconceito, sabe? Um preconceito estrutural e que até essas religiões supostamente tentam mostrar que isso não é preconceito, isso é o demônio que tá entrando na sua vida e que tá fazendo você fazer isso. É isso que eles tentam mostrar. Aí me dá uma raiva. Que começou mesmo assim a minha mudança, minha transformação a respeito de hormônio, de vestimenta feminina. Ali eu conheci homens, vários homens de vários tipos, me relacionei com eles. Ali eu conheci também uma boa parte do espiritismo, porque esse transexual também era pai de santo, né? E ali eu ganhava dinheiro, né, vendendo o meu corpo para homens. Até então não tinha me relacionado com mulher nenhuma, né? Só fui viver essa experiência quando eu fui me prostituir no Rio de Janeiro, em Copacabana, onde casais paravam e pediam para que fizéssemos um programa a 3, e para sobrevivência a gente tinha que fazer. Era uma questão de sobrevivência, ter dinheiro. E muitas das vezes esses clientes também nos pagavam somente para a gente cheirar cocaína, fumar maconha, se embriagar. E é aí que a gente conhece a droga, quando a gente começa a partir para esses lados. É um lado que a gente acha prazeroso, é gostoso, mas tem os seus danos, né? Como eu sofri muitos danos no meio desse mundo. Daí logo em seguida, da cafetina eu comecei a trabalhar sozinho nas esquinas, nas ruas, sofri muita perseguição. Às vezes eu entrava em carro, mas o cliente acabava de fazer o programa, ele ameaçava de morte, jogava a gente de carro andando, né? Então assim, passei por situações. Eu amei que atrás da camisa dele tem escrito Noiva de Cristo, casei com Cristo, que lindo, né? Mil e uma situações. Fui violentado sexualmente por 3 vezes. Uma vez foi por um rapaz, a outra foi por 7 homens que me espancaram, me bateram e me estruparam, né? Nessa época eu estava com 15 anos de idade. E isso tudo consequência da baladinha, da noitada, né? Eu vou para a noitada, vou curtir a balada. E quando eu estava nessa balada, eu estava indo embora ou caminhando, sempre vinha alguém para fazer uma graça, porque é homossexual, ou independente disso, né? Que até com mulher, hoje em dia, a gente vê isso. Essas religiões, essas igrejas, elas sempre pegam essas pessoas que têm um histórico de vida bem triste, bem sofredor, né? E assim, que passaram por muitas coisas e acabam iludindo essas pessoas de uma certa forma, né? Acontecer. Então, assim, ninguém está livre disso acontecer, mas isso são escolhas. Eu escolhi aquela vida, então eu passei por esse processo, né? E a última situação que eu passei, que foi bem marcante na minha vida, bem ruim, foi que hoje eu vejo muitas mulheres viver, né, essa situação da violência doméstica. Eu convivi 14 anos com um homem, a qual ele me espancava todos os dias, ele me amordaçava, me prendia. E a última dele foi uma facada no meu peito, que quase perfurou meu coração, mas pela misericórdia de Deus eu não chegou a tanto, né? E para me livrar dele eu fui preciso fazer ocorrência, boletim de ocorrência, coisa que eu tinha medo e que eu vejo muitas pessoas hoje ter medo de denunciar a violência, né? Mas voltando ao assunto, e quando a gente está nesse mundo da prostituição, quando a gente está nesse mundo das drogas, realmente denunciar violência e abusos é algo muito importante. A gente tem que fazer esse tipo de denúncia. É muito difícil a gente falar que sofreu algum tipo de abuso, algo do tipo assim. Eu mesmo, quando aconteceu comigo na infância, eu demorei muito a poder falar abertamente sobre isso, assim, tipo, falar pros meus pais ou pra alguém, né? Quando eu falei pela primeira vez foi péssimo, inclusive. As pessoas não acreditam em você, sempre tentam taxar como se você fosse o culpado, como se você tivesse causado aquilo, sendo que, assim, eu era abusado aos 8, 9 anos de idade, mas na cabeça dos meus pais era algo que eu queria e que eu gostava. Então você sempre vai ser julgado, então é difícil você realmente procurar ajuda, você, né, fazer uma denúncia ou algo do tipo, mas é muito importante, né? Apesar dos pesares, o relato da pessoa que supostamente é uma pessoa que passou por muitas coisas, mas a única coisa que traz essa coisa super errada foi curado do vírus HIV. Cientificamente, não existe nenhuma cura do vírus HIV. Então, como é que tu foi curado? Me diz aí. Vamos continuar vendo esse vídeo, né?
porque supostamente cura pela fé não existe. Eu acredito na fé quando a fé te ajuda a levar uma vida melhor. Pessoas que gostam de religiões, que seguem alguma religião, que tem essa fé pela religião, sei lá. A fé faz ela, sei lá, acreditar em um futuro melhor, em uma vida melhor. Seria como? Se cuidando, se tratando, com algo que é cientificamente comprovado. E se Deus está em todo mundo, se Deus está em todas as coisas, provavelmente foi Deus que deu a ideia de uma pessoa criar o tratamento. Então eu acho que o tratamento também faz parte da fé, tá bom? Uma coisa leva a outra, tudo é uma consequência. O pecado ele se torna uma consequência atrás da outra. Através das drogas eu fui conhecendo o que era ter dinheiro, o que era ter status, essas coisas, porque a gente conquista isso também. Mas é tudo um mundo de engano, é ilusão. Por que eu falo que é ilusão? Porque quando você chega a uma certa idade que você para perceber, você vê que se tornou um objeto, né, nas mãos de Satanás. Porque quando a gente conhece Jesus, que a gente para perceber a vida que a gente levava e a que a gente leva agora, a gente vê que a gente era usado mesmo por alguma força oculta. E quando eu fiz 25 anos de idade, eu conheci Jesus dentro de um hospital. Através... Tá vendo? Como eu disse anteriormente, supostamente eles sempre tratam como se os nossos corpos estão sendo usados pelo demônio, por algum espírito maligno, pela Doja Cat, Demons. É sempre isso, né? É sempre esse discurso de que você está possuído. Eu lembro que eu trabalhava em um restaurante que todo mundo era evangélico. E todo mundo me chamava para ir para a igreja deles, sempre. E eu nunca queria. Mais uma vez eu acabei cedendo, eu acabei indo, né? Sei lá, vou dar uma de educado e fui. Eu estava sentado na primeira fila, assim, da igreja, onde o pastor estava na minha frente ali, fazendo a pregação dele, né? Não era com prego, mas ele estava pregando. E aí, ele falou o seguinte, ele olhou para mim, eu senti olhado, né? Enfim, ele olhou assim diretamente ali para onde eu estava. Ele começou a falar sobre os pais se ajoelharem, para que seus filhos não nascessem aberrações, para que seus filhos não nascessem no homossexualismo e parará, irará, e eu ali, bem gayzinho na frente, olhando para ele, assim, me contendo para não falar nada, porque, né, era o meu patrão, era a minha patroa que estava ali do lado, estava numa situação super desconfortável, mas a vontade que eu tinha era de arrasar com a cara deles, falar um monte de coisa assim, epa! Mas eu não pude falar nada, né? Eu fiquei me contendo ali. Era um momento que eu tava bem depressivo também, então assim, eu acabei indo até pra igreja pra você ter uma noção de como mal eu estava. Mas enfim, tive a experiência péssima e homofóbica, né? Então, enfim, né? É homofobia, né? Não vem dizer que é demônios, que é da jaquete. Não, é homofobia. O pastor Paulo, um grande amigo, tem muito tempo que eu não vejo, mas um grande amigo, e ele me viu entrando ali, ainda transexual, e ele falou para mim ali no antigo hospital que tinha aqui em Juiz de Fora, se chamava Boa Esperança, um hospital psiquiátrico. Ele falou para mim se eu conhecia Jesus. E eu acho que Deus não trabalha com coincidência nem sorte, hoje eu vejo isso. Porque quando eu estava procurando uma igreja para alguém me ajudar, eu encontrei com ele na rua, antes de eu me internar nesse hospital. Eu nem sabia que ele fazia um projeto de evangelização lá. E quando ele chegou lá para evangelizar, ele lembrou de mim, que eu tinha perguntado ele o endereço de um hospital, onde era o Hospital Boa Esperança. E aí ele comentando comigo, ele lembrou de mim, ele falou, você não quer ter um encontro com Jesus? Você não quer trazer Jesus como o único suficiente salvador da sua vida? Essa sua história ele vai mudar. E eu já estava cansado de sofrer, cansado de humilhação, cansado de apanhar do mundo, de ser instrumento de Satanás. Aceitei aquela evangelização que ele fez, e ele começou a ir, todos os sábados ele ia lá e eu estava nos cultos. Até então foi quando eu cortei o cabelo, tirei a prótese, tirei um pouco do hormônio, tirei as roupas femininas e comecei a caminhar com Jesus. E aí a transformação ela foi
acontecendo com o decorrer. Eu acho muito interessante, assim, essa questão de religiões, né, tirarem pessoas do mundo das drogas. Isso é muito importante, isso é muito legal, isso é muito interessante. Porém, alienar essa pessoa, supostamente, fazer com que ela destransicione, como aconteceu supostamente com a nossa Kate Lares, né? Ela destransicionou por conta da religião. A gente sabe que acontece o seguinte, né? Assim, as famílias que são religiosas acabam ali, tipo, nos tratando como se nós fôssemos aberrações e excluindo a gente sempre da vida deles, né? Eu sei disso porque isso acontecia comigo só por ser gay, só por ser essa pessoa aqui que vocês estão vendo. Os meus pais sempre me excluíram do ciclo deles e tudo mais. Tananã. Imagina o que não acontece com uma pessoa trans, né? O que ela não passa na família dela, ainda mais uma família evangélica, uma família muito religiosa, uma família muito, né? Enfim. Então, assim, supostamente essa pessoa também destransicionou por conta da religião. Porque, de acordo com a religião, não era ela que estava ali, e sim a Doja Cat. Do tempo, a mudança foi acontecendo com o decorrer do tempo. E hoje eu me encontro pastor, né? Sou casado, tenho uma esposa, né? Ela é missionária, e nós fazemos a obra de Deus por todas as partes onde Deus nos manda. E uma grande parte que eu esqueci de detalhar para vocês, eu tive 4 infartos, decorrência do cigarro, da droga, das bebidas, o último seguido de derrame. E em 2000, 22 de 9 de 2000, eu me descobri soro positivo, HIV positivo. E na presença de Deus eu busquei a minha cura, eu busquei ser curado, ser transformado. E quando foi mais ou menos em 2016... veio o ponto que ele fala sobre ser uma pessoa que vive com HIV, né? Supostamente. E aí, ele diz que era soro positivo, né? A gente sabe que não é mais utilizado esse termo. Soro está no laboratório, é um composto que faz parte do nosso sangue, que é separado ali no laboratório. Então, o soro positivo não é mais usado. Agora, é pessoa que vive com HIV. Esse vídeo foi postado há 3 anos atrás. Eu achei super relevante a gente trazê-lo aqui, esse react, porque esse canal ainda está ativo. Supostamente esse canal foi feito só para postar esse vídeo, porque só tem esse vídeo. E o nome do canal é Revolução Gospel. Eu não queria falar o nome para não divulgar de uma certa forma, mas enfim. Ainda acontece muita dessas coisas, né? De religiões venderem uma suposta cura através da fé. E aí, eu vi até no Agência AIDS, que é um site que fala sobre pessoas que vivem com HIV e tudo relacionado ao HIV. Inclusive, eu já dei uma entrevista para eles, tá lá no site deles, no canal do YouTube, também tem aqui a live completa. E aí, eles postaram lá falando sobre uma suposta igreja que fez isso, que vendeu essa cura através da fé, e que supostamente depois ela emitiu uma nota dizendo que não obrigou ninguém a abandonar o tratamento. Supostamente. Mas os relatos das famílias de pessoas que vieram falar comigo e com outros criadores de conteúdo foi que essas pessoas supostamente foram induzidas a parar de tomar a medicação e ir através da fé a partir dali, porque ia dar tudo certo. Mas essas pessoas desenvolveram infecções oportunistas, que é o que acontece quando você abandona esse tratamento de HIV, e elas acabaram falecendo por decorrência dessas infecções oportunistas. Mas enfim, vamos ver aqui o relato, o testemunho dessa pessoa que, após de ter falado de toda a vida dela, no último minuto do vídeo ela vai falar sobre HIV, mas o título do vídeo é dizendo que ela foi curada do vírus HIV. Ai, Monas. Então tá. Eu fiz um outro exame e esse resultado, ele deu negativo, né? E muitas pessoas às vezes não crê no milagre, não crê na cura, na libertação. Eu sou prova viva, testemunho vivo de que Jesus, ele cura, ele salva e ele liberta. Porque foi este Deus quem me curou. Vocês ouviram, né? A pessoa diz que supostamente contraiu o vírus HIV, não nos trouxe nenhuma evidência, mas disse que depois desse diagnóstico, ela procurou a cura em Deus.
e ela encontrou. Amor, manda aí o endereço de Deus, fala onde ele tá, porque tem 40 milhões de pessoas no mundo que vivem com HIV, porque Deus só foi dar a cura pra você, rapaz. Passa o contato aí, manda o WhatsApp de Deus. Quem me salvou, quem me libertou. E hoje eu posso dizer, eu sou livre. Né? Eu gosto muito de meditar numa palavra que diz, lá em João 8,32... Eu sou prova viva, testemunho vivo. Cadê as provas, meu amor? Nós queremos provas. Cadê os seus testes? Cadê os seus exames? Você está sendo supostamente. Você não está trazendo provas, você não está trazendo evidências. Você está supostamente levando a desinformação, dizendo que existe uma cura de algo que não existe. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu conheci essa verdade que liberta. Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Axé. Eu fiquei passado, assim, porque a pessoa promoveu todo um vídeo só pra falar no finalzinho que ela contraiu o vírus HIV e que ela depois foi curada, supostamente, por Deus, através das religiões, e ela teve todo um histórico ali de uma pessoa LGBT, supostamente, né, enfim. Mas, gente, não existe cura do vírus HIV, tá? E temos aqui no site do JUS Brasil um processo aberto contra a suposta Igreja Universal, né? Suposta Igreja Universal deve pagar 300 mil por induzir fiel a largar tratamento de HIV. Tá bem? Aqui, ó, é uma coisa que foi um processo, tá aqui no Juiz Brasil, vou deixar aqui no link, né, pra não dizer que eu tô trazendo informações falsas, mas aconteceu, tá aqui, ó. A Igreja Universal do Reino Unido foi condenada, supostamente, a pagar 300 mil de indenização por danos morais a um homem com AIDS. A 9ª Câmara Civil de Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul avaliou como fundamental a influência da Igreja na opção do fiel em abandonar o seu tratamento médico, em nome da cura pela fé. Não é difícil encontrar vídeos de igrejas mostrando pessoas que supostamente foram curadas. Realmente, vocês acabaram de ver um vídeo comigo, tá vendo que eu não tava mentindo? Tem até processo aqui no Juiz Brasil. Queria eu 300 mil. Mas enfim, não vou ler todo não, porque o processo é gigante. Mas, como eu disse, né? Supostamente essa Igreja Universal aí, ela fez isso diversas vezes. Tem até um post no Instagram onde influenciadores como o Lucas Raniel, que fez um vídeo falando sobre isso, ele perdeu a conta dele na mesma semana. O bichinho, ele ficou um tempo sem a conta do Instagram dele só porque ele mostrou essa falsa cura pela fé. Então, assim, né? Tenho até medo, que eu tô começando aqui no YouTube agora e eu posso até perder minha conta por causa disso. Mas enfim, encontrei outro vídeo que fala dessa mesma coisa, que ele foi curado do HIV pela fé, mas esse eu não vou reagir, porque eu não vou perder meu tempo vendo isso. Mas tá aqui, ó, no site da Universals. É a nova igreja. Tá supostamente no site da Universal aqui, né? Ela foi curada do HIV. Jejum das causas impossíveis. O milagre chega para aqueles que usam a fé, né? Como diz o processo do JOS Brasil, é realmente, né, uma suposta cura pela fé que é promovida por essas igrejas, e essas pessoas abandonam seus tratamentos e acabam falecendo, né? Porque não existe uma cura do HIV, até mesmo pela fé, né? E aqui no site diz o seguinte: o jejum de alimentos é um ato da fé para aqueles que desejam chamar a atenção de Deus para as suas vidas. Nela, a pessoa sacrifica o seu corpo, deixando de consumir alimentos para manifestar uma crença da grandeza do Altíssimo. No passado, vemos que na Bíblia, homens e mulheres da fé recorreram a esse iniciativa em busca de uma resposta para situações impossíveis. E por isso,
É por isso que a Universal, aos sábados, às 7 horas, ocorre o encontro do jejum das causas impossíveis. E veja o vídeo abaixo do milagre que aconteceram ao meio desses propósitos. E aí tem aqui o título do vídeo, né? Curado do HIV através do jejum da fé. Quando eu digo que esse jejum vai ser a sua última né? porta, é porque vai ser a tua última porta. Você não vai precisar bater em outra porta. É aqui que você vai resolver esse problema. O jejum coletivo é a última porta para a solução da sua causa impossível. Fazer uns exames de rotina e descobri que eu tava com HIV. Você fez um exame, Uns meses atrás, aí deu HIV. deu HIV. Deu HIV, deu positivo para HIV. Aí você veio semana passada aqui em jejum Tava em jejum. e fez o exame de novo. Fiz o exame de novo, a médica ficou, oxe. Ela olhou pra mim e falou, oxe, não tô entendendo nada. Disse Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma. Passado, vocês viram? A mulher foi diagnosticada com HIV. Foi em apenas um dia de jejum, né? Num jejum pela fé. E ela já foi curada, só porque ficou um dia sem comer. Achei incrível isso, revolucionário, inovador e revolucionário. A não ser com oração e jejum. Repare novamente na última porta que ela bateu para resolver sua causa impossível. Aí você veio semana passada aqui em jejum. Tava em jejum. O jejum coletivo traz respostas para aqueles que não podem mais esperar. Não tem mais nada? Mais nada aqui, a prova. Ela falou, você tá curado. O exame está aqui. Tá aqui. Em 7 dias. 7 dias, a médica ficou pasmada. Parabéns. Parabéns pela sua fé. Neste sábado, vamos nos unir no Templo de Salomão para realizar o Olha maior. o templo como é babadeiro, né? Gigantesco, um templo de milhões. E ela disse, né? Eles ainda fizeram questão de repetir o vídeo falando que a Queen foi curada do vírus HIV após 7 dias de jejum. Eu não vou nem ver o resto do vídeo pra não dar palco pra esse tipo de coisa, sabe? Mas é isso, gente. É isso, não acreditem nessas curas pela fé. Eu acredito que se você gosta de religião e você tem fé pelo que você crê aí, né? Você pode usar a sua fé junto com a sua medicação e seguir a sua vida fazendo o seu tratamento, né? Isso é o caminho mais seguro que você pode fazer da sua vida. Não dê ouvidos a pessoas que vão dizer que vai te dar uma cura através disso, daquilo que ainda não existe. Tiveram algumas pessoas que foram curadas através do transplante de medula óssea, porque essas pessoas tinham um câncer sanguíneo chamado leucemia, que precisou de um transplante de medula óssea, que é a única forma de tentar curar ou tratar esse câncer. E através desse transplante, a pessoa que doou a medula óssea era autoimune ao vírus HIV. Tinha uma mutação genética chamada CCR5. Tem um vídeo aqui no canal que explica sobre isso, sobre um caso de cura que aconteceu, mas ao todo tivemos 6 casos. Esperamos que a partir desses casos eles consigam pesquisar para poder ver possíveis novos outros casos de cura através de algo menos agressivo, que possa causar bem menos problemas para o nosso organismo, porque para quem não sabe, um transplante de medula óssea, além de ser muito agressivo, é muito caro e é muito raro encontrar alguém que seja compatível com você e, além de ser compatível, que tenha nascido geneticamente modificado e que seja imune ao vírus HIV, né? Depois eu vou fazer um vídeo aqui falando de todos os casos que aconteceram. Fiquei com preguiça, ainda não fiz, mas eu vou fazer. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aí, né? Dessa suposta cura pela fé. E ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Um cheiro e até o próximo.